Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero continuar a discussão sobre dicas para uma entrevista bem-sucedida. Portanto, o terceiro clipe discutindo esta matéria. Eu já falei no primeiro clipe que você precisa se preparar para a entrevista. Todos nós sabemos disso. Este preparo inclui a sua pessoa, a elaboração do seu currículo, a sua apresentação pessoal, a sua empatia, o seu sorriso, o seu aperto de mão, o seu olhar, o seu caminhar, entre tantas e tantas outras questões. E uma vez que você inicia a entrevista e o seu entrevistador começa a fazer as questões, as perguntas, é importante que você saiba respondê-las com sabedoria, com inteligência, com convicção, com verdade e, sobretudo, com humildade. Então, vamos a algumas outras perguntas que um entrevistador pode lhe fazer e que você precisa estar preparado para respondê-la. Primeira pergunta. Quais são os seus valores pessoais? Eu confesso a você que eu tenho encontrado muitos profissionais que, quando faço essa pergunta, a preparação para o processo seletivo, eles têm dificuldades para responder. Eles não sabem o que significa essa questão. Quais são os seus valores pessoais? Então, para antecipar, de certa forma, a sua resposta, eu diria que os valores hoje que devem predominar as nossas vidas, as nossas carreiras, podem ser sumarizados em alguns poucos, como, por exemplo, o trabalho duro e honesto, a família, o Deus no qual você acredita, a verdade ao falar, ao argumentar, ao fazer uma apresentação em sua empresa ou em qualquer outro público. Esses são valores que você não pode negociá-los, porque se eventualmente você sacrificá-los, você pagará um altíssimo preço. Portanto, defina de antemão, ao caminhar para uma entrevista, quais são os seus valores pessoais. Uma outra pergunta que o entrevistador pode lhe fazer é esta aqui. Qual foi o conflito mais complexo, mais difícil que você conseguiu solucionar? Esse conflito pode ter sido de natureza política, pode ser de natureza estratégica, pode ser de natureza de relacionamento, pode ser em várias outras questões. Mas o importante é que você tenha um rumo norte ao responder esta pergunta, pois, se não souber responder, você perderá pontos na sua entrevista. Uma outra pergunta que comumente pode ser feita é a seguinte. Observo, ao ler o seu currículo, que você não avançou na sua carreira. Você está há 10, 15 anos na mesma posição. Você nunca progrediu. É bem verdade que hoje encontramos pessoas que dizem assim: eu tenho 20 anos de experiência em tal área de trabalho. Eu tenho 25, eu tenho 30. Na verdade, você não tem nem 25, nem 30, nem 15, nem 10 anos de experiência. Você tem apenas 5 anos de experiência. 5 anos. O resto, você repete o mesmo texto. Ou preenchendo planilhas, ou preparando relatórios, seja lá o que for. Mas experiência não.
porque a experiência, ela tende a construí-lo para frente. É como se ergue um edifício, onde você cava os alicerces, os fundamentos do edifício, e em cima daquele alicerce, daquele fundamento, daquela rocha, você edifica a sua experiência. Portanto, pense muito antes de responder esta sua pergunta. Não é à toa que hoje temos um número acentuado de profissionais que querem deixar os seus empregos, as suas grandes organizações. Por quê? Porque eles não estão avançando, eles não estão crescendo, eles não veem oportunidades de crescimento, entre tantas e tantas outras questões. Portanto, é fundamental que você tenha uma resposta satisfatória e convincente para o entrevistador sobre a sua estagnação profissional. E para refrescar a sua mente, para alertá-lo, eu gostaria de chamar a sua atenção para as 3 questões que podem causar a sua estagnação profissional. Primeiro, a estrutura organizacional da empresa. Como você sabe, até bem pouco tempo atrás, o organograma tinha uma forma piramidal. Era uma pirâmide. Hoje, a estrutura organizacional, ela é uma espécie de pizza. Portanto, esses cargos no meio da pirâmide, eles foram eliminados. Eliminados. Segundo, você aceita ficar na mesma posição por mais de 3 anos e meio. Quando você fica por mais do que 3 anos e meio, quando você está ascendendo em sua carreira, você é um forte candidato à estagnação. Por quê? Porque você vai dizer, eu não tenho mais nada a aprender aqui. O que não é verdade. Porque o conhecimento, como diz a sabedoria chinesa, não tem horizontes, não tem limites, não tem fronteiras. A fronteira existe apenas na sua mente, que o paralisa, que o deixa acomodado, que deixa-o procrastinar, adiar a sua movimentação naquela organização. E por último, a falta de objetivo definido. Você definitivamente não sabe o que você quer da vida. E muitas vezes se comporta como uma biruta doida no aeroporto. Portanto, essas 3 questões, elas precisam ser bem definidas. Outra coisa que é importante nessa questão. Se você não sabe quais são os ciclos ou as fases de uma carreira executiva, você tem todas as chances de não ir a lugar nenhum. Você tem todas as chances de não ir a lugar nenhum. E quais são essas fases? Primeiro, a fase do preparo, dos 17 aos 26 anos, onde você tem de estudar, onde você tem que fazer a sua faculdade, onde você tem que fazer o seu MBA, onde você tem de aprender o 2º ou 3º idioma, onde você tem de adquirir o máximo de base para você crescer com sustentação. Segundo, você tem a fase do progresso, dos 27 aos 36 anos. Aí você tem de puxar com toda a força para que o seu avião decole e vá em alta velocidade. Caso contrário, você vai parar, você não vai crescer, você vai entrar em estagnação profissional. Depois tem a 3ª fase, que é a fase da consolidação. Os seus sonhos vão se concretizando. Isso não significa que eles não existam mais, não. Você tem de criar novos sonhos. É bem verdade que o seu crescimento vai se tornando mais lento. E por último, você tem a fase da plena liderança. O que observamos hoje é que você tem profissionais com 28 anos, 30 anos, 32, 36 anos, que são presidentes de corporações, principalmente no setor de tecnologia. Algum tempo atrás, para você se tornar um presidente de uma empresa da automobilística, você precisava ter 55 anos, 60 anos. Hoje você encontra alguns com 38, 39, 40 anos de idade. O que significa? Dizer que as carreiras começam mais cedo e terminam mais cedo. Portanto, você que me ouve, presta atenção a essas questões que eu estou lhe dizendo,
porque eu tenho 43 anos de experiência aconselhando executivos nesta atividade de outplacement e também de coaching executivo. E me assusta muitas vezes saber que o executivo é um executivo talentoso, que ele é um profissional inteligente, que ele é um profissional preparado, mas ele está segurando a sua própria carreira porque não tem uma dimensão do seu planejamento e das suas fases. Uma outra questão que é importante você definir ao ser questionado por um executivo numa entrevista é: por que você não foi mais longe em sua carreira? E você tem que ser muito convincente para responder a esta pergunta. Caso contrário, você será removido. Por quê? Porque as empresas hoje querem profissionais dinâmicos, profissionais ativos, profissionais que cultivam um bom relacionamento, que têm habilidade política, que têm uma comunicação clara, objetiva, persuasiva, que têm traços de liderança. E esses traços de liderança quais são? Caráter, comunicação, por exemplo. Então, ou você vai preparado para a entrevista e responde com inteligência e sabedoria a todas estas perguntas, ou você fracassará. Essas perguntas são feitas e são dirigidas a você para que você reflita sobre elas. E você, na próxima entrevista, passe com galeria. Eu tenho encontrado profissionais que têm feito até 20 entrevistas num processo seletivo e eles não passam. Eles não passam muitas vezes da primeira entrevista. Por quê? Porque eles não estão preparados devidamente. Nada substitui o seu preparo. Nada substitui o seu preparo. E mais uma vez, nada substitui o seu preparo. Lembre-se de uma frase que repito com grande frequência, uma frase que foi dita pelo grande presidente norte-americano Abraham Lincoln: eu me prepararei e as oportunidades surgirão. As oportunidades vêm para aquelas pessoas que estão preparadas para vê-las e para agarrá-las. Se você não tem esse preparo, você está fora do jogo. Você está fora do jogo. Daí porque é tão importante você se preparar para uma entrevista. Eu quero pedir a você que, se você gosta dos meus trabalhos, das minhas broncas inclusive, que você recomende o meu trabalho para os seus amigos de trabalho, para os seus amigos de empresa, para os seus vizinhos, a fim de que possamos abrir os olhos das pessoas, principalmente num período em que ninguém quer pensar diferentemente. Estamos todos querendo pensar de forma unida. 1, 2. Você não quer sair desta maneira de pensar. Isso é um erro muito grande. Você precisa ser um elemento revolucionário na sua forma de pensar. Nos dias atuais, como dizia Andrew Grove, somente os paranoicos sobrevivem. Você não vai sobreviver no mercado de trabalho usando os mesmos instrumentos que os seus pais, seus avós usaram. Ou você muda a sua forma de pensar, ou você arregala os seus olhos, ou você abre os seus ouvidos, ou você expande os horizontes da sua mente, ou você não vai a lugar nenhum. Eu agora quero chamar a sua atenção para alguns dos livros que publiquei e que eu recomendo que você os leia. O primeiro deles é Guia de Sobrevivência Corporativa, se você está em busca de uma posição no mercado de trabalho. Esse livro vai lhe dar todas as dicas que você precisa. O segundo, que publiquei também recentemente, chama-se As Vulnerabilidades de um Profissional. Um livro para aqueles elementos que querem fazer um confronto com eles mesmos. O terceiro, Cartas de um Coach Executivo a seu filho. Esses são livros que eu diria para você são importantes para a leitura, principalmente este aqui para a leitura de seus filhos, de seus sobrinhos, de seus netos. Portanto, passe numa livraria ou aborde uma desses sites que vendem livros como Amazon,
Livraria Cultura, entre tantos outros, e adquira estes livros e comece a ler. Leia, leia, porque a leitura vai expandir a sua mente. Lembre-se do que eu sempre digo: o homem que não ler não tem qualquer vantagem sobre aquele que não sabe ler. Essa é uma frase que não deveria sair da sua cabeça. Ontem mesmo eu estava conversando com um executivo aqui na minha sala de trabalho, e ele dizia para mim: Gutenberg, uma das coisas que estou constatando é que poucos profissionais leem os jornais, sabem o que está acontecendo no mundo, ou mesmo leem livros. Eu, timidamente, disse: eu falo isso desde 1979. Se você pegar todos os meus artigos, todos os livros que escrevi, todas as minhas palestras, todos os meus clipes, tudo que eu realizei, inclusive programa de televisão, você vai ver que essa é uma tecla que eu sempre bati. O brasileiro não lê o suficiente para expandir a sua mente. Daí porque a China, em 1975, tinha o mesmo nível em termos econômicos que o Brasil. Hoje, a China é a segunda economia do mundo e o Brasil patina, não vai a lugar nenhum. Não tem tecnologia, não tem criadores, não tem inventores, não tem cientistas. E quando eles estão em formação, eles vão embora para a Alemanha, para a Inglaterra, para os Estados Unidos. Não fica aqui. Por quê? Porque não há investimento, não há interesse. Veja o que aconteceu com o Japão no pós-guerra. Veja o que aconteceu com Taiwan e com outros países que avançam, enquanto o Brasil patina. É um país apenas exportador de café, de minério de ferro, e soja, ou algo parecido com. Portanto, vamos estudar, vamos abrir os livros, vamos expandir as nossas mentes. E agora, eu convido você para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br, ou, se preferir, se tiver interesse em conhecer melhor os nossos trabalhos, eu sugiro que você entre em contato conosco. contato@gutenberg.com.br, e nós teremos o maior prazer em conversar com você sobre os nossos serviços. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!